Se você pudesse escrever uma carta para quem partiu, quais palavras surgiriam primeiro? Seria um pedido de desculpas? Uma declaração de amor? Um grito de saudade que ecoa no vazio? E se existisse uma forma de transformar a saudade em um gesto que abraça outros corações? E se a dor mais profunda que conhecemos pudesse se tornar uma fonte de cura para pessoas desconhecidas, mas que compartilham da mesma ferida, hoje? Inspirado nas lições mais profundas de Divaldo Franco, vamos acompanhar a jornada extraordinária de Marcos, um pai que descobriu esperança no próprio papel. Uma história sobre como uma carta pode se tornar uma ponte entre a dor e a cura, entre o vazio e o propósito, entre o desespero e a missão de vida. Esta não é apenas a história de um pai que perdeu uma filha, é a história de como o amor, quando canalizado através da sabedoria, pode transcender a morte e continuar gerando vida, esperança e transformação. Respire comigo enquanto entramos nesta jornada delicada, mas profundamente transformadora. Inspire devagar, sentindo o ar entregar vida aos seus pulmões. Segure por um momento, honrando esse milagre que é estar vivo. E solte devagar, liberando qualquer tensão que você possa estar carregando. Luzes de Divaldo. Histórias que abraçam. Marcos tem 48 anos e é professor de História em Belo Horizonte. Durante 23 anos, ele ensinou milhares de alunos sobre civilizações antigas, grandes guerras, revoluções que mudaram o mundo. Mas nada do que ele havia estudado nos livros o preparou para a revolução que aconteceria em sua própria vida há pouco mais de um ano. Foi quando ele perdeu sua filha Clara, de apenas 12 anos, em um trágico acidente de bicicleta numa tarde de sábado, que começou como qualquer outra, mas que se tornaria o divisor de águas entre o Marcos de antes e o Marcos de depois. Clara não era apenas filha de Marcos. Ela era sua melhor amiga, sua companheira de aventuras, sua razão de acordar todos os dias com um sorriso no rosto. Era uma daquelas crianças que iluminam qualquer lugar onde entram. Cabelos cacheados que dançavam quando ela corria, sorriso largo que contagiava até os mais sérios, e uma curiosidade insaciável que a fazia fazer perguntas que deixavam até os adultos mais intelectuais pensativos. Ela adorava andar de bicicleta pelo bairro, uma bicicleta azul turquesa que havia ganhado no aniversário de 10 anos. Todos, os vizinhos a conheciam porque Clara cumprimentava cada pessoa que encontrava pelo caminho, sempre com aquele bom dia ou boa tarde, cantado que se tornou a trilha sonora das ruas tranquilas do bairro. Clara tinha um sonho que ela compartilhava com o pai todas as noites antes de dormir. Conhecer a mansão do caminho em Salvador, onde Divaldo Franco ajudava tantas crianças necessitadas. Ela havia visto reportagens na televisão sobre o trabalho social que acontecia lá e sempre dizia: pai, quando eu crescer, quero ajudar crianças igual o tio Divaldo ajuda. A gente pode ir lá um dia? Marcos sempre respondia: claro que podemos, minha filha. Quando você fizer 13 anos, nós vamos juntos. Era uma promessa que ele planejava cumprir nas próximas férias escolares. Mas a vida tinha outros planos. Acidente aconteceu numa tarde de sábado, 15 de abril. Clara havia saído para andar de bicicleta com 2 amigas da escola, como fazia todos os fins de semana. Era uma atividade tão rotineira, tão segura na percepção de todos, que Marcos nem pensou 2 vezes quando ela pediu permissão. Só até às 5 horas, tá bom, pai? Ela havia dito, dando um beijo na testa dele antes de sair. Foram as últimas palavras que trocaram. Às 5h43 da tarde, o telefone de Marcos tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz que ele jamais conseguiria esquecer. Senhor Marcos, aqui é do Hospital João 2013. Precisa correr para cá. Sua filha Clara sofreu um acidente. O resto daquele dia se transformou num borrão de correria, pronto-socorro, médicos falando palavras técnicas que ele não conseguia processar, e um silêncio final que ecoou como um trovão na sua alma. Fizemos tudo o que pudemos. Desde aquele dia, Marcos existia em piloto automático. Acordava porque o despertador tocava, não porque tinha vontade de ver um novo dia.
Dava suas aulas de história porque tinha responsabilidades financeiras, não porque sentia paixão por ensinar. Voltava para casa e se perdia em horas de silêncio doloroso, sentado na poltrona da sala, olhando para a bicicleta azul turquesa que continuava encostada na parede da garagem. Ele buscava desesperadamente algum sentido para seguir em frente, mas cada dia parecia uma montanha impossível de escalar. As pessoas ao seu redor ofereciam os clichês bem-intencionados de sempre. O tempo cura tudo. Ela está num lugar melhor. Você precisa ser forte. Mas Marcos não queria ser forte. Queria sua filha de volta. Queria poder cumprir a promessa de levá-la para conhecer a mansão do caminho. Foi numa dessas noites sem sono, navegando sem rumo pela internet numa tentativa desesperada de encontrar alguma coisa que fizesse sentido, que Marcos se deparou com um vídeo antigo de Divaldo Franco. Era uma palestra gravada anos antes com qualidade de imagem ruim, mas com uma qualidade de conteúdo que imediatamente chamou sua atenção. Naquela voz suave e pausada, cheia de uma sabedoria que parecia vir de dimensões muito antigas, Marcos ouviu uma frase que o fez parar tudo o que estava fazendo e prestar atenção como há meses não prestava atenção em coisa alguma. A dor, quando repartida, torna-se força de serviço. O sofrimento, quando transformado em compreensão, pode curar feridas que nem sabíamos que existiam em outros corações. Marcos rebobinou o vídeo e ouviu aquela frase novamente. Depois, mais uma vez. E mais uma. A dor, quando repartida, torna-se força de serviço. As palavras ecoavam dentro dele como se fossem direcionadas especificamente para sua situação. E pela primeira vez em meses, desde aquela tarde terrível de abril, uma ideia começou a germinar no coração devastado de Marcos. Uma ideia pequena, frágil como um broto que insiste em nascer no meio do concreto, mas que carregava dentro de si o potencial de transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de pessoas que ele nem conhecia ainda. A carta não escrita era um domingo à noite no final de setembro, quase 5 meses após a morte de Clara. A casa estava mergulhada naquele silêncio pesado que só quem perdeu alguém muito querido conhece verdadeiramente. Não é um silêncio pacífico. É um silêncio que grita, que ecoa com a ausência, que amplifica cada batida do coração solitário. Marcos se sentou à mesa da cozinha, a mesma mesa de madeira clara onde Clara fazia os deveres de casa todas as tardes após a escola. A mesma mesa onde eles conversavam sobre os projetos escolares dela, sobre os sonhos que ela tinha de viajar pelo Brasil conhecendo projetos sociais, sobre o futuro que ela imaginava para si mesma. A mesa estava exatamente como Clara havia deixado, na última vez que se sentou ali. Marcos não havia tocado em nada. Os livros dela ainda estavam empilhados num canto, com um marca-páginas de gatinho no meio da lição de matemática que ela nunca terminou. À frente de Marcos, uma folha de papel em branco que parecia o desafio mais impossível do mundo. Na mão direita, uma caneta azul, a cor favorita de Clara, a cor dos seus olhos, a cor da bicicleta que ela tanto amava. Marcos queria escrever, precisava escrever. Sentia que havia algo dentro dele que precisava sair, mas que estava preso numa gaiola de dor, numa prisão de confusão emocional. A mão tremia levemente acima do papel, como se estivesse prestes a tocar algo sagrado. Mas as palavras simplesmente não vinham. Por onde começar? Como transformar um oceano de sentimentos numa sequência de palavras que fizesse sentido? Como traduzir a saudade em linguagem humana? Marcos fechou os olhos e respirou fundo, tentando se conectar com a voz de Divaldo Franco que havia ouvido no vídeo algumas semanas antes. Antes de transformar a dor, é preciso reconhecê-la, dar nome aos sentimentos que habitam em nós, acolhê-los sem julgamento, honrá-los como parte sagrada da experiência humana. Marcos permitiu que os sentimentos ganhassem nomes, um por um, como se estivesse apresentando velhos conhecidos que moravam dentro dele há meses. Saudade. Uma saudade que não era apenas uma palavra, mas uma entidade viva que morava no seu peito. Uma saudade que acordava com ele todas as manhãs e sussurrava: Clara não está aqui. Antes mesmo dele abrir os olhos completamente. Vazio.
Um vazio que tinha forma e peso. Era um buraco no formato exato de uma menina de 12 anos, com todas as suas risadas, suas perguntas curiosas, seus planos para o futuro que nunca chegou. Culpa. A culpa era talvez o sentimento mais cruel de todos. E se eu não tivesse deixado ela sair? E se eu tivesse insistido para ir junto? E se eu tivesse dito não naquele sábado? Raiva. Uma raiva que ele mal ousava confessar para si mesmo. Raiva de Deus, raiva do destino, raiva do motorista que não conseguiu frear a tempo, raiva da própria vida por continuar girando como se nada tivesse acontecido. E no meio de tudo isso, algo que ele quase não conseguia reconhecer porque parecia contraditório com todo o resto. Amor inacabado. Todo aquele amor imenso que ele ainda sentia por Clara, mas que não sabia mais como expressar, como direcionar, como fazer útil no mundo. O que Marcos não sabia é que sua experiência tinha respaldo científico profundo. Estudos recentes de 2024 da Universidade de Toronto, liderados pela neurocientista Dr. Sarah Chen, mostram que escrever sobre experiências traumáticas ajuda o cérebro a processar emoções profundas de forma mais saudável e construtiva. Interessante é que o estudo revelou algo surpreendente. Quase metade das pessoas que passam por perdas significativas experimentam o que os pesquisadores chamaram de paralisia criativa, a incapacidade de encontrar palavras para expressar sentimentos muito intensos. É exatamente o que estava acontecendo com Marcos naquele momento. Ele sabia que precisava escrever, mas travava diante da folha em branco. Foi quando uma memória específica de Clara iluminou sua mente como um raio de sol atravessando nuvens pesadas. Ele se lembrou de um dia, alguns meses antes do acidente, quando encontrou Clara chorando no quarto depois da escola. Ela havia contado que uma colega de classe, a pequena Beatriz, estava muito triste porque os pais estavam se separando. Pai, Clara havia dito com aquela seriedade peculiar que as crianças têm quando falam sobre coisas importantes. Eu não sei o que falar para a Beatriz. Ela está sofrendo tanto e eu queria ajudar, mas não sei como. Marcos lembrou do conselho que havia dado para a filha naquela ocasião. Clara, às vezes a melhor forma de ajudar alguém que está sofrendo não é encontrar as palavras perfeitas, mas encontrar as palavras verdadeiras. Palavras que vêm do coração, mesmo que não sejam eloquentes. E Clara havia feito exatamente isso. No dia seguinte, ela levou um desenho para Beatriz. Não era um desenho perfeito, mas era um desenho feito com amor, com a intenção genuína de consolar uma amiga em dor. Naquele momento, sentado à mesa da cozinha, Marcos teve uma revelação que mudaria sua vida para sempre. E se, em vez de escrever para Clara, ele escrevesse por Clara? E se ele pudesse canalizar aquela mesma energia consoladora que a filha tinha em vida? E se ele pudesse usar sua dor não apenas como uma forma de elaborar o próprio luto, mas como uma forma de ajudar outros pais que estavam passando pelo mesmo sofrimento indescritível? A ideia era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Assustadora, porque significava expor sua ferida mais profunda. Libertadora porque oferecia um propósito para uma dor que parecia não ter sentido nenhum. Marcos lembrou de como Clara sempre se preocupava quando via alguém triste na escola. Ela tinha um dom natural, quase intuitivo, para encontrar as palavras certas nos momentos difíceis. Era como se ela tivesse nascido com uma antena especialmente sintonizada para o sofrimento alheio e uma necessidade compulsiva de oferecer conforto. E se ele pudesse honrar esse dom da filha? E se pudesse criar algo que Clara ficaria orgulhosa de ver? E se pudesse escrever uma carta-guia para outros pais perdidos na mesma escuridão que ele conhecia tão intimamente? Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de Marcos. Não foi uma transformação mágica ou instantânea. Foi algo mais sutil, mas não menos poderoso. Uma mudança de perspectiva que alterou completamente a natureza da tarefa diante dele. A mão parou de tremer, a respiração se acalmou. O foco se direcionou não mais para sua própria dor, mas para a possibilidade de que sua dor pudesse servir a algo maior.
e as primeiras palavras finalmente começaram a fluir para o papel, como água que encontra seu caminho depois de uma longa seca. Ele decidiu que escreveria uma carta de esperança. Não uma carta pessoal para sua filha, mas uma carta universal para todos os pais e mães desconhecidos que, naquele exato momento, em algum lugar do mundo, estavam sentados diante de suas próprias folhas em branco, perdidos na mesma névoa de dor que ele conhecia tão bem. Marcos escreveu durante toda a madrugada. Parou apenas para tomar água e para olhar a foto de Clara na geladeira, como se buscasse inspiração naquele sorriso banguela que continuava iluminando a cozinha, mesmo na escuridão da noite. Quando o sol nasceu naquela segunda-feira de outubro, Marcos tinha em suas mãos algo que mudaria não apenas sua própria vida, mas a vida de centenas de outras famílias em luto pelo Brasil afora. Era o começo de uma jornada que Clara, onde quer que estivesse, certamente ficaria orgulhosa de testemunhar. Era a transformação da dor em missão, da saudade em serviço, do amor interrompido em amor expandido. A carta de esperança. Carta que Marcos escreveu naquela madrugada histórica não era apenas um desabafo pessoal ou uma tentativa de elaborar seu próprio luto. Era um mapa cuidadosamente construído, uma bússola emocional para guiar outros pais através do território mais desconhecido e assustador da experiência humana. A perda de um filho. Cada palavra havia sido escolhida não apenas pelo que significava para ele, mas pelo que poderia significar para uma mãe em desespero no interior do Ceará, para um pai inconsolável numa favela do Rio de Janeiro, para avós que estavam criando netos órfãos no interior de Minas Gerais. Marcos começou a carta com palavras que sabia que tocariam o coração de qualquer pai ou mãe em sofrimento, porque eram palavras que ele gostaria de ter ouvido nos seus primeiros dias de luto. Querido pai, querida mãe desconhecida, se seus olhos ardem como os meus arderam, se seu peito dói como o meu doeu, se você acorda todos os dias esperando que tudo tenha sido apenas um pesadelo terrível, saiba que você não está sozinho nessa jornada impossível. E saiba também que as lágrimas que você derrama hoje estão regando a semente da esperança que ainda vai brotar na sua vida. Essa primeira frase não era apenas poesia bem intencionada. Era uma declaração profunda de que a dor tinha um propósito, mesmo quando, especialmente quando, não conseguimos enxergá-lo através da névoa do sofrimento. Marcos havia aprendido na própria pele que negar as lágrimas era negar o amor que elas representavam, que resistir à dor era resistir ao processo natural de cura. A carta continuava explicando que existiam 3 pilares fundamentais para transformar o luto destrutivo em luto construtivo, a saudade paralisante em saudade motivadora. O primeiro pilar era apresentado com estas palavras. Primeiro, descreva sua dor com honestidade brutal, mas não termine a frase aí. Depois de nomear cada sentimento que habita em você, acrescente algo concreto que você pode fazer em memória de quem partiu. Transforme cada lágrima numa semente de ação. Este era o pilar de abrir a dor sem mascarar. Marcos havia descoberto, através de meses de sofrimento, que a cura não vinha de fingir que estava bem, de superar a dor como se ela fosse um obstáculo a ser removido. A cura vinha de ser brutalmente honesto sobre o sofrimento, e depois, e só depois, encontrar uma direção construtiva para canalizar toda aquela energia emocional. Na carta, ele oferecia exemplos práticos e tocantes. Em vez de simplesmente escrever, sinto uma dor insuportável, experimente escrever, sinto uma dor insuportável, e por isso vou doar todos os livros de história em quadrinhos que meu filho adorava, para a biblioteca da escola onde ele estudava, porque ele ficaria feliz em saber que outras crianças vão se divertir com as mesmas histórias que o faziam rir. Em vez de apenas dizer, sinto raiva de Deus, tente, sinto raiva de Deus por ter levado minha filha tão cedo, e por isso vou canalizar essa raiva em energia para lutar por playground mais seguros no nosso bairro, porque ela merecia um mundo mais seguro para brincar. A genialidade desse primeiro pilar estava na sua honestidade radical combinada com ação construtiva.
Não negava os sentimentos negativos, mas os transformava em combustível para gestos positivos. O segundo pilar da carta era igualmente revolucionário. Estabeleça um pequeno ritual diário, uma prece, um gesto de bondade, um momento de silêncio, uma ação específica, para lembrar que o amor que você sente continua ativo e poderoso, mesmo depois da partida física de quem você ama. Este era o pilar de criar um ritual que mantenha o vínculo em movimento. Marcos explicava na carta que rituais não eram superstição ou negação da realidade. Eram formas práticas e psicologicamente saudáveis de manter o amor fluindo, mesmo depois da partida física da pessoa amada. Ele oferecia uma variedade de possibilidades, sabendo que diferentes pessoas se conectam com diferentes tipos de rituais. Pode ser acender uma vela todas as manhãs e dizer "Bom dia" para seu filho ou filha, compartilhando com ele ou ela como será seu dia. Pode ser cuidar de uma planta específica, regando-a enquanto pensa em todas as formas que seu amor continua crescendo. Pode ser fazer uma oração especial antes de dormir, enviando mentalmente toda a sua gratidão para quem partiu. Pode ser realizar um ato de bondade anônimo toda semana, pagar o café de um estranho, deixar uma nota carinhosa no carro de alguém, doar uma refeição para quem tem fome, sempre dizendo mentalmente: "Isso é em sua honra, meu amor." O importante, explicava Marcos na carta, não era o tipo de ritual escolhido, mas a constância e a intenção por trás dele. Era uma forma de manter o relacionamento ativo, mesmo que em uma dimensão diferente. E então vinha o terceiro pilar, talvez o mais revolucionário de todos. Encontre uma forma concreta de fazer com que o amor pelo seu filho ou filha continue gerando frutos positivos no mundo. Transforme sua saudade em ação que honra não apenas a memória de quem partiu, mas os valores e sonhos que essa pessoa carregava. Este era o pilar de transformar saudade em ação que honra. Marcos escreveu na carta que a melhor forma de honrar um filho que partiu não era construir um santuário imobilizante de tristeza, mas construir um legado dinâmico de amor em ação. Os exemplos que ele oferecia eram específicos e inspiradores. Se seu filho gostava de futebol, organize um campeonato anual na comunidade em memória dele, onde crianças de baixa renda possam participar gratuitamente. Se sua filha sonhava em ser veterinária, adote animais abandonados ou apoie ONGs de proteção animal. Se seu filho era bom em matemática, ofereça aulas de reforço gratuitas para crianças com dificuldade. Se sua filha gostava de desenhar, done materiais de arte para escolas públicas. Se seu filho adorava ler, crie uma pequena biblioteca itinerante no bairro. Se sua filha sonhava em viajar pelo mundo, ajude uma criança carente a realizar um sonho de viagem. A ideia por trás desse terceiro pilar era profunda. Fazer com que o amor pelo filho continuasse sendo uma força criativa e transformadora no mundo, em vez de se tornar apenas uma fonte de sofrimento paralisante. Quando terminou de escrever os 3 pilares, Marcos adicionou uma seção especial na carta, que ele chamou de Palavras para os dias mais difíceis. Haverá dias em que esses pilares parecerão impossíveis de aplicar. Dias em que a dor será tão intensa que você não conseguirá fazer nada além de chorar. Nesses dias, seja gentil consigo mesmo. Chore o quanto precisar. Grite se for necessário. Mas lembre-se, seu filho ou filha não quer que você pare de viver. Quer que você viva mais intensamente, mais amorosamente, mais propositalmente do que nunca. Marcos terminou a carta com um convite poderoso. Quando você se sentir pronto, e só você saberá quando esse momento chegar, compartilhe esta carta com outro pai ou mãe que esteja passando pela mesma dor. Porque é assim que transformamos nosso sofrimento em fonte de cura, repartindo, multiplicando a esperança, construindo pontes de amor entre corações que pensavam estar perdidos para sempre. Quando terminou a carta, Marcos a leu em voz alta várias vezes, como se estivesse testando cada palavra no próprio coração. Chorou várias vezes durante essas leituras, mas não eram mais lágrimas apenas de dor. Eram lágrimas de dor misturadas, com propósito,
Saudade misturada com esperança. Ele sabia que havia criado algo especial. Não perfeito, não definitivo, mas especial. Um mapa emocional para pais perdidos na escuridão do luto mais cruel que existe. Marcos imprimiu 50 cópias da carta em papel de qualidade, dobrou cada uma com o cuidado de quem manuseia algo sagrado e colocou todas numa pasta que havia pertencido a Clara. Uma pasta cor-de-rosa com adesivos de unicórnios que ela usava para guardar seus desenhos favoritos. Ele sabia exatamente onde precisava levar essas cartas. Sabia que chegara a hora de fazer aquela viagem que havia prometido para Clara, mesmo que ela não pudesse mais acompanhá-lo fisicamente. Na semana seguinte, Marcos fez algo que não fazia há mais de um ano. Comprou uma passagem de ônibus e se preparou para uma viagem que mudaria sua vida para sempre. Destino: Salvador, a mansão do caminho, o lugar onde Clara sempre sonhou ir, e onde a carta de esperança de Marcos encontraria seus primeiros leitores. Comunidade de Lusa. Viagem de ônibus de Belo Horizonte para Salvador durou 12 horas. Marcos passou a maior parte do tempo olhando pela janela, observando o Brasil passar diante dos seus olhos como um filme em câmera lenta. Era a primeira vez que ele saía de Belo Horizonte desde a morte de Clara, e cada quilômetro rodado parecia um pequeno ato de coragem. Na bagagem, além da pasta com as 50 cartas, Marcos levava também a foto favorita de Clara, aquela onde ela sorria segurando a bicicleta azul turquesa, e um pequeno caderno onde havia anotado tudo o que queria fazer na mansão do caminho. Quando o ônibus finalmente chegou à rodoviária de Salvador, era uma manhã de terça-feira ensolarada. Marcos pegou um táxi e deu o endereço que havia decorado de tanto repetir: Mansão do Caminho, Pau da Lima. Durante o trajeto pelo trânsito intenso de Salvador, ele observava a cidade pelas janelas, imaginando Clara ao seu lado, fazendo suas perguntas curiosas sobre cada lugar que passavam. Pai, quantas pessoas moram aqui? Por que algumas casas são tão coloridas? Será que tem crianças precisando de ajuda naquele bairro ali? Quando finalmente chegaram à mansão do caminho, Marcos ficou impressionado com a dimensão do projeto. Não era apenas um prédio, era praticamente uma cidade inteira dedicada ao amor ao próximo. Ruas largas e bem cuidadas, dezenas de edificações diferentes, jardins floridos, crianças uniformizadas caminhando de uma atividade para outra, adultos trabalhando com propósito visível no rosto. Na recepção, Marcos foi atendido por uma voluntária chamada Dona Célia, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor que tinha aquela sabedoria tranquila de quem dedicou a vida inteira ao serviço aos outros. O senhor veio de onde? Ela perguntou com genuíno interesse. De Belo Horizonte, Marcos respondeu. Vim trazer uma coisa especial, uma carta que escrevi para pais que perderam filhos. Gostaria de deixar algumas cópias aqui, se for possível. Os olhos de Dona Célia se encheram de uma compreensão imediata. Ela havia visto muitos pais em luto ao longo dos seus 15 anos de voluntariado na mansão. Sabia reconhecer aquele olhar específico, aquela dor que se carrega no corpo inteiro. O senhor perdeu um filho? Ela perguntou com delicadeza. Minha filha Clara, 12 anos. Acidente de bicicleta. Marcos respondeu, surpreendendo-se com sua própria capacidade de falar sobre isso sem desmoronar completamente. Dona Célia se levantou da cadeira e deu um abraço em Marcos. Não um daqueles abraços protocolares, mas um abraço de mãe, de quem reconhece uma dor profunda e oferece o único remédio que tem, o calor humano genuíno. Venha comigo, ela disse. Quero que você conheça a nossa coordenadora de apoio às famílias. E quero ouvir sobre essa carta que você escreveu. Dona Célia levou Marcos para conhecer as várias áreas da mansão. Passaram pela escola, onde centenas de crianças estudavam em salas de aula bem equipadas e alegres. Visitaram as oficinas, profissionalizantes, onde jovens aprendiam padaria, costura, informática, artes. Em cada lugar que visitavam, Marcos via crianças e jovens brincando, estudando, sonhando com o futuro. E em cada rosto jovem ele conseguia ver um pouco de Clara sem que isso o machucasse. Era uma sensação nova e surpreendente. Conseguir olhar para crianças da idade da filha
e sentir não apenas saudade, mas também uma alegria serena de saber que o sonho de Clara de conhecer aquele lugar estava se realizando através dos olhos dele. No refeitório, eles pararam para observar o almoço sendo servido. Centenas de pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, compartilhando refeições nutritivas e gratuitas num ambiente de dignidade e respeito mútuo. Clara adoraria ver isso. Marcos disse para Dona Célia, surpreendendo-se ao falar sobre a filha no presente do que ela adoraria, em vez do passado do que ela teria adorado. Ela está vendo, respondeu Dona Célia com simplicidade. Os filhos que partem continuam vendo através dos nossos olhos, continuam amando através das nossas ações. Mais tarde, Marcos foi apresentado à coordenadora de apoio às famílias, uma psicóloga chamada Doutora Regina, que trabalhava especificamente com pessoas em situação de luto e perda. Quando Marcos mostrou a carta que havia escrito, explicando os 3 pilares e contando sua própria história, Doutora Regina ficou visivelmente emocionada. Marcos, ela disse, você não imagina quantas famílias que atendemos aqui perderam filhos, mães que perderam bebês por desnutrição, pais que perderam adolescentes por violência urbana, avós que perderam netos por doenças que poderiam ter sido evitadas com melhor acesso à saúde. Sua carta vai ser um presente para essas famílias. E mais do que isso, você criou algo que pode ser multiplicado, adaptado, compartilhado. É exatamente o tipo de ferramenta que precisávamos. Doutora Regina se comprometeu não apenas a distribuir as 50 cópias que Marcos havia trazido, mas também a reproduzir a carta e incluí-la no material de apoio que a mansão oferecia às famílias em luto. Mas Marcos trouxera também uma surpresa especial na bagagem. 1000 adesivos que ele havia mandado fazer numa gráfica de Belo Horizonte. Eram adesivos circulares do tamanho de uma moeda, com a frase Clara vive rodeada por um desenho delicado de uma bicicleta azul turquesa. Com a ajuda de Dona Célia e de vários voluntários, Marcos passou a tarde inteira colando esses adesivos em cadernos, livros, estojos e materiais escolares que seriam distribuídos às crianças da comunidade atendida pela mansão. Cada adesivo colado era uma oração silenciosa, uma declaração de que Clara continuava viva através dos gestos de amor que sua memória inspirava. Era uma forma concreta e tangível de aplicar o 3º pilar de sua própria carta: converter saudade em ação que honra. Durante os 3 dias que Marcos passou em Salvador, ele conheceu outras pessoas que estavam aplicando princípios similares aos da sua carta em suas próprias vidas. Conheceu Dona Rosa, uma mulher de 55 anos que havia perdido o filho de 16 anos numa bala perdida 2 anos antes. Depois de meses de depressão profunda, ela começou a dar aulas de reforço escolar gratuitas para adolescentes da comunidade onde morava, sempre dizendo: é para que outros meninos tenham oportunidades que meu filho não teve chance de aproveitar. Conheceu seu João, um homem de 60 anos que perdeu a filha de 20 anos num acidente de carro. Desde então, ele se dedicava a campanhas de conscientização no trânsito, visitando escolas de direção e falando sobre a importância da direção defensiva. Não posso trazer minha filha de volta, ele dizia, mas posso tentar evitar que outros pais passem pelo que eu passei. Conheceu também Dona Ana, a mesma Ana que havia mandado o e-mail para Marcos semanas antes. Ela havia viajado do interior da Bahia especificamente para conhecê-lo pessoalmente e contar como a carta havia mudado sua vida. Depois que recebi sua carta, Ana contou, comecei a escrever sobre meu filho Gabriel todos os dias e percebi que tinha muito amor guardado dentro de mim que não sabia como usar. Agora coordeno um grupo de apoio no hospital da cidade e já ajudamos mais de 20 famílias. Cada história era única, mas todas tinham algo em comum. Pais e mães que haviam conseguido transformar sua dor mais profunda em força de serviço aos outros, exatamente como Divaldo Franco havia ensinado. O que Marcos estava testemunhando ali tinha comprovação científica sólida. Pesquisas de 2023 da Universidade de Sydney, lideradas pelo Dr. Michael Harrison, estudaram mais de 2.000 pessoas que haviam perdido filhos e descobriram algo impressionante.
pais que participavam de grupos de apoio e atividades de ajuda mútua tinham um risco 32% menor de desenvolver depressão prolongada após a perda. Mais surpreendente ainda, aqueles que conseguiam transformar sua experiência de luto em formas de ajudar outros apresentavam níveis de bem-estar e satisfação com a vida significativamente maiores do que antes da perda. Era como se a dor, quando canalizada corretamente através de ações de amor, se transformasse numa fonte inesgotável de crescimento pessoal e contribuição social. Na última noite em Salvador, Marcos se sentou sozinho no jardim principal da Mansão do Caminho, sob um céu estrelado que Clara teria adorado observar. Ele tirou do bolso o caderno que havia trazido na viagem e escreveu uma carta íntima. Desta vez, uma carta pessoal para Clara. Minha querida filha, hoje eu finalmente entendi o que você queria que eu aprendesse quando partiu. Você não partiu para que eu parasse de viver. Você partiu para que eu aprendesse a viver de uma forma mais profunda, mais conectada com o que realmente importa na existência humana. Seu sonho de conhecer este lugar se realizou através dos meus olhos. Sua vontade de ajudar outras crianças se tornou realidade através das minhas mãos. Seu amor por histórias em quadrinhos vai continuar vivo através de todos os livros que vou continuar doando em sua memória. E mais importante, seu amor continua vivo através de cada pai e cada mãe que encontra esperança na carta que escrevi inspirado em você. Você se tornou muito maior do que uma menina de 12 anos. Você se tornou uma força de cura no mundo. Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas muda de forma. E a forma que nosso amor está tomando agora é mais bonita do que eu jamais imaginei que fosse possível. Quando terminou de escrever, Marcos olhou para as estrelas e sentiu algo que não sentia há mais de um ano. Paz genuína. Não a ausência de saudade. A saudade continuaria lá e sempre continuaria. Mas uma paz que vinha da certeza de estar no caminho certo, de estar honrando a memória de Clara da forma mais bonita possível. E agora, uma reflexão especial para você que está ouvindo esta história. Se você está passando por algum tipo de luto, seja pela perda de uma pessoa querida, seja pelo fim de um relacionamento importante, seja pela perda de um emprego ou de um sonho, quero convidá-lo a experimentar os 3 pilares que Marcos descobriu. Primeiro, experimente colocar no papel 3 sentimentos que o acompanham hoje. Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser medo, pode ser saudade. Dê nome a esses sentimentos sem julgamento. E depois de cada um, acrescente uma ação concreta que você pode fazer para honrar o que você perdeu. Segundo, pense num pequeno ritual diário que você pode criar para manter vivo o amor que você sente. Pode ser acender uma vela, pode ser regar uma planta, pode ser fazer uma oração, pode ser praticar um ato de bondade. O importante é que seja algo pequeno, consistente e feito com intenção amorosa. Terceiro, identifique uma forma concreta de fazer com que sua experiência de dor se transforme em fonte de ajuda para outras pessoas. Pode ser através de voluntariado, pode ser através de doar algo que você não usa mais, pode ser simplesmente oferecendo um ombro amigo para quem precisa. Guarde essas reflexões no seu coração, e quando você se sentir pronto, só você saberá quando esse momento chegar. Compartilhe sua experiência com alguém que precisa ouvir que é possível encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. Porque é assim que construímos comunidades de luz, transformando nossa dor em força de serviço, nossa saudade em ação de amor, nosso sofrimento em fonte de cura para outros corações feridos. Chegamos ao final desta jornada intensa e transformadora, e é hora de recapitular os 3 pilares fundamentais que Marcos descobriu através dos ensinamentos de Divaldo Franco. Pilares que podem revolucionar a forma como qualquer pessoa lida com perdas significativas. O primeiro pilar: reconhecer a dor dá nome ao vazio. Não mascare seus sentimentos mais difíceis. Seja brutalmente honesto sobre sua dor, nomeie cada emoção que habita em você, mas não pare por aí.
Depois de reconhecer cada sentimento, acrescente uma ação construtiva que você pode fazer em memória ou em honra do que você perdeu. Este pilar nos ensina que a cura não vem de negar nossas emoções mais sombrias, mas de transformá-las em combustível para ações luminosas. O segundo pilar. Transformar saudade em ação cria legado presente. Encontre formas concretas e tangíveis de honrar quem ou o que você ama, através de gestos que façam diferença real na vida de outras pessoas. Faça com que seu amor continue sendo uma força ativa e criativa no mundo. Este pilar nos mostra que o amor verdadeiro não morre com a perda. Ele apenas precisa encontrar novas formas de se expressar e de continuar gerando frutos positivos no mundo. O terceiro pilar. Compartilhar esperança constrói comunidade que cura. Sua experiência de dor, quando processada e repartida com sabedoria, pode se tornar uma fonte poderosa de cura e inspiração para outras pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Este pilar nos revela que nosso sofrimento individual pode se transformar em medicina coletiva, criando redes de apoio e comunidades de luz que multiplicam a esperança. Marcos hoje, 2 anos depois daquela primeira carta, continua aplicando esses 3 pilares em sua vida diária. Ele escreve cartas regulares para pais em luto, continua visitando a Mansão do Caminho a cada 6 meses, continua espalhando os adesivos Clara Vive por onde passa. Mais importante, ele voltou a dar aulas de história com paixão renovada, porque descobriu que ensinar sobre o passado ganhou um significado completamente novo, quando você compreende profundamente que o amor transcende o tempo e continua influenciando o presente de formas que nem sempre conseguimos ver. A carta de esperança que Marcos criou naquela madrugada de insônia já foi traduzida para 5 idiomas e distribuída em hospitais, casas de apoio e centros espíritas em 12 países. Cada pessoa que encontra consolo nessa carta é uma forma de Clara continuar fazendo a diferença no mundo, de seu amor continuar gerando amor. A história de Marcos e Clara nos ensina a verdade mais fundamental sobre o amor humano. Ele nunca morre, nunca se perde, nunca se desperdiça. Ele apenas encontra novas formas de se expressar, de crescer, de curar, de inspirar. E quando aprendemos a canalizar nosso amor através da dor, em vez de deixar que a dor sufoque nosso amor, descobrimos que somos capazes de criar legados de luz que iluminam o mundo muito além do que jamais imaginamos ser possível. Encerramento. Suave obrigado por me acompanhar até aqui, por abrir seu coração para esta história de transformação profunda e esperança renovada. A jornada de Marcos nos mostra que mesmo nos vales mais sombrios da experiência humana, é possível encontrar não apenas luz, mas uma luz mais intensa e significativa do que qualquer claridade que conhecíamos antes. A carta de esperança que nasceu de sua dor já tocou milhares de vidas, mas a história não termina aí, porque cada pessoa que aplica esses 3 pilares em sua própria vida se torna uma nova fonte de luz, uma nova carta de esperança vivente para quem precisa ver que é possível sobreviver ao impossível. No próximo episódio da nossa série, vamos conhecer uma técnica surpreendente que ajudou o próprio Marcos a voltar a dirigir sem ataques de pânico depois do acidente de Clara. É a famosa prece de 10 segundos contra a ansiedade no trânsito. Um recurso simples, mas extraordinariamente poderoso, que pode ser aplicado em qualquer situação de estresse agudo no dia a dia. Na descrição deste episódio, você encontra o link para baixar gratuitamente o modelo completo da Carta de Esperança, que Marcos criou, junto com um guia passo a passo de como adaptar a técnica à sua própria situação de vida. Se esta história conseguiu tocar seu coração de alguma forma, se conseguiu plantar uma semente de esperança ou de nova perspectiva, por favor, compartilhe este episódio com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, você pode ser a carta de esperança que alguém está precisando receber hoje. Deixe nos comentários qual dos 3 pilares fez mais sentido para você, ou conte sua própria experiência de como transformou dor em força de serviço.
Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para dar o primeiro passo em sua própria jornada de cura. Até o próximo episódio. Cuide de si com carinho, honre suas dores, sem se deixar paralisar por elas, e lembre-se sempre desta verdade que Marcos descobriu. Amor que se expressa em ação nunca se perde, apenas se multiplica e se transforma em luz para o mundo. Um forte abraço cheio de gratidão e até nossa próxima jornada de luz e esperança.